Repare nesta cena. Uma cozinha qualquer, fim de tarde. Uma criança de 4 anos acaba de gritar, ou de quebrar alguma coisa, ou de bater na irmã menor. E então acontece o momento que interessa. O adulto se vira, o olhar dele muda, e a criança sente, pela primeira vez com toda a força, algo que nenhuma palavra jamais ensinou. O amor que sustenta a vida dela acabou de se revelar condicional. Naquele segundo, sem cerimônia, sem testemunha, nasce uma decisão que vai comandar as próximas décadas. Existem partes de mim que não podem aparecer. Essa criança era você. E a decisão que ela tomou naquele dia continua em vigor agora, neste exato momento, enquanto você me ouve. Carl Gustav Jung deu um nome ao lugar para onde vão essas partes proibidas. Ele chamou de sombra. E entenda que ela é de verdade. A sombra é tudo aquilo que você aprendeu a esconder para continuar sendo amado. Não é o seu lado mau. É o seu lado exilado. Tem coisa feia lá dentro, sim. Mas tem também coisa preciosa. A sombra não escolhe pelo valor. Ela recebe tudo o que foi rejeitado, sem perguntar se merecia rejeição. Pense em como isso foi construído. Não foi num evento único. Foi em milhares de pequenos momentos que ninguém registrou. Um sorriso dos seus pais quando você foi obediente. Um silêncio gelado quando você foi inconveniente. Um elogio quando você engoliu o choro. Uma bronca quando você disse a verdade na hora errada. Cada reação foi um golpe de cinzel. Devagar, elas esculpiram uma versão de você aceitável para o mundo. E tudo o que o cinzel arrancou não caiu no chão. Caiu para dentro. O que sobrou do lado de fora, Jung chamou de persona. A mascara. A palavra vem do teatro antigo, e não é por acaso. A persona é o personagem que você apresenta em troca de pertencimento. O menino engraçado que descobriu que fazer rir era mais seguro do que se abrir. A menina prestativa que aprendeu que suas vontades atrapalhavam. O aluno excelente que percebeu que só era visto quando trazia a nota. A persona não é mentira. É uma negociação. Só que toda negociação tem um preço. E o preço dessa foi pago com pedaços seus. E o que exatamente foi parar na sombra? Depende da casa em que você cresceu. Se ali a raiva era proibida, a sua raiva desceu para o porão. E junto com ela desceu a sua capacidade de dizer não, de impor limite, de se defender. Se a tristeza era vista como fraqueza, você enterrou a tristeza, e enterrou junto a sua sensibilidade, a sua profundidade, a sua capacidade de sentir os outros. Se ali não podia haver vaidade, você escondeu a vontade de brilhar. Talvez você tenha sido a criança que cantava alto na sala e ouviu que estava se exibindo. Nunca mais cantou. Repare que nem tudo que desce é escuro. Jung insiste nisso. Existe ouro na sombra. Talentos, desejos, forças inteiras que foram condenados junto com os defeitos, no mesmo processo, pelo mesmo tribunal apressado da infância. Agora, a parte que muda tudo. O que foi reprimido não morreu. Essa é a descoberta central de Jung, e é ela que separa esse assunto de qualquer conversa motivacional. A psique não tem lixeira, tem porão, e o que você tranca no porão não fica quieto, esperando. Fica vivo, carregado de energia. Imagine um cômodo lacrado dentro da sua casa há 30 anos, e agora imagine que o que mora ali dentro passou esses 30 anos acordado, ouvindo tudo, crescendo no escuro. Aprendendo os seus horários. É desconfortável pensar assim, mas é a descrição mais honesta do que a psicologia profunda encontrou. Você sente os efeitos disso todos os dias, mesmo sem nomear. Sente no cansaço estranho que não vem do trabalho, mas do esforço de sustentar o personagem. Manter uma máscara no rosto por décadas consome uma energia que você nem sabe que está gastando. Sente na sensação difusa de vazio, aquela impressão de estar vivendo uma vida correta que não parece inteiramente sua. Sente nas reações que escapam, a grosseria que saiu do nada, a vontade súbita de destruir algo que você levou anos construindo, o pensamento cruel que atravessa a mente de uma pessoa boa, e que ela finge que não viu. Porque essa é a armadilha da pessoa boa. Quanto mais alguém precisa se ver como puramente bom, paciente, generoso, evoluído, maior fica a pilha de material rejeitado no porão.
A regra é quase matemática. O brilho da persona é proporcional à escuridão da sombra. As pessoas mais rigidamente corretas que você conhece não têm menos sombra do que as outras. Tem mais. Só que financiada, alimentada, engordada por cada gesto de perfeição pública. Jung resumiu isso numa frase que vale mais do que muitos livros. Prefiro ser inteiro a ser bom. Ele entendeu que a bondade construída sobre negação não é virtude, é adiamento. E aqui está o ponto em que essa história deixa de ser sobre o seu passado e passa a ser sobre o seu presente. Aquela criança na cozinha fez o que precisava fazer. Esconder-se foi inteligente. Foi sobrevivência. Uma criança não tem como bancar a própria autenticidade contra o mundo adulto. Mas você não é mais ela. E a estratégia que te salvou aos 4 anos é a mesma que está te estrangulando agora. Porque continua rodando, automática, muito abaixo da sua consciência, decidindo o que você pode sentir e o que você deve fingir que não existe. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe, e é ele que torna esse assunto urgente. A sombra não fica no porão. Essa é a ilusão mais confortável e mais falsa de todas. Ela sai, todos os dias. Ela caminha na sua frente, se mete nas suas conversas, escolhe os seus inimigos. E ela faz isso usando um disfarce tão perfeito que você nunca desconfiou. Ela sai vestida com o rosto das outras pessoas. Aquele colega que você não suporta. Aquele parente que te tira do sério em segundos. Preste atenção neles, porque a partir de agora você vai descobrir uma coisa perturbadora. Você talvez nunca tenha visto essas pessoas de verdade. Você estava olhando para um espelho. Existe uma pessoa na sua vida que te irrita, além de qualquer proporção razoável. Você sabe exatamente quem é. O rosto dela acabou de passar pela sua mente. Talvez seja o colega que fala alto demais sobre as próprias conquistas. A cunhada que se faz de vítima. O chefe arrogante. O conhecido que vive se exibindo nas redes. E repare num detalhe curioso. Outras pessoas convivem com esse mesmo ser humano e não sentem nada parecido. Acham ele no máximo chato. Você não. Em você a presença dele acende alguma coisa desmedida, um incômodo físico, uma vontade de catalogar cada defeito. Quando uma reação é maior do que a causa, a diferença não está vindo da causa, está vindo de você. Jung chamou esse mecanismo de projeção, e ele é talvez a peça mais engenhosa de toda a arquitetura da sombra. Funciona assim. Aquilo que você não pode admitir em si mesmo não desaparece da sua percepção. Ele muda de endereço. Você deixa de ver o conteúdo dentro de você e passa a vê-lo fora, estampado nos outros, em alta definição. O olho humano enxerga com nitidez impressionante exatamente aquilo que o dono do olho jura não possuir. Por isso Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Não é frase e de efeito. É um mapa. A sua lista de pessoas insuportáveis é um inventário involuntário do seu porão. Veja como isso se desenha na prática. Quem passou a vida engolindo a própria vontade de aparecer sente asco de gente que se exibe. Quem reprimiu o desejo se torna o fiscal mais implacável do desejo alheio. Quem nunca se permitiu descansar despreza os que chamam de preguiçosos. Quem aprendeu que precisar dos outros é humilhante sente irritação com pessoas carentes. O padrão é sempre o mesmo. A intensidade do julgamento marca o tamanho da repressão. Você não odeia aquela característica. Você odeia o custo de mantê-la trancada e cobra esse custo de quem a exibe de graça. E a projeção tem um lado que quase ninguém menciona. Ela também funciona com o ouro. Aquela admiração que beira a idolatria. A pessoa que você coloca num pedestal e considera de outra espécie, feita de um material que você não tem. Isso também é projeção. A grandeza que você enxerga nela é sua, exilada na infância, agora reconhecida do lado de fora porque do lado de dentro ficou proibida. Você não seria capaz de reconhecer essa luz em alguém se ela não existisse, em alguma medida, em você. A sombra guarda os seus monstros e os seus tesouros com o mesmo cadeado, mas a projeção é só a parte visível. Por baixo dela existe algo mais grave. Enquanto permanece inconsciente, a sombra não se limita a distorcer o que você vê.
Ela decide o que você faz. Pense na última vez em que uma resposta atravessou a sua boca antes de você. A frase venenosa que saiu pronta numa discussão. E 10 minutos depois você se perguntava de onde aquilo tinha vindo. Naquele instante, quem falou não foi você. Foi conteúdo reprimido aproveitando uma brecha na vigilância. Jung observou que os complexos inconscientes agem como personalidades parciais, autônomas, capazes de tomar o comando quando a emoção abre a porta. A explosão não é falta de educação. É um golpe de estado que dura 30 segundos. E nem sempre a tomada de poder é barulhenta. Às vezes ela é paciente e silenciosa, e aí ganha outro nome. Autossabotagem. O projeto decisivo que você adia até a véspera. O atraso inexplicável no dia da entrevista mais importante do ano. O relacionamento saudável que você começa a estragar justamente quando ele fica sério. A consciência quer uma coisa, mas alguma outra instância quer outra, e vence sem aparecer. Talvez uma parte sua tenha aprendido que sucesso atrai inveja e punição. Talvez outra tenha concluído que ser amado de verdade é perigoso demais, porque quem ama de verdade pode ver o porão. Então essa parte age. E você, no andar de cima, chama o resultado de azar, de preguiça, de defeito de fábrica. Agora estenda esse mecanismo no tempo e você chega ao fenômeno mais assustador de todos. As escalas repetidas. A pessoa que sai de um relacionamento com alguém frio e jurando ter aprendido, entra em outro com alguém idêntico de rosto novo. O funcionário que troca de emprego 3 vezes e nas 3 encontra o mesmo chefe tirano. A amizade que termina sempre da mesma forma, com a mesma decepção, quase nas mesmas palavras. De fora parece maldição. De dentro é só coerência. O roteiro é o mesmo porque o roteirista é o mesmo. E ele trabalha no andar da sua mente onde a sua opinião nunca foi consultada. Jung condensou tudo isso na frase mais importante que ele escreveu. E eu quero que você a ouça devagar. Até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida, e você vai chamar isso de destino. Leia a sua história com essa chave, e sinta o chão se mover. Quanta coisa que você arquivou como destino, como personalidade, como sina de família, era simplesmente a sombra dirigindo, viagem após viagem, pelo mesmo caminho, enquanto você, no banco de trás, se perguntava por que a paisagem nunca mudava. Isso explica, inclusive, por que tantas brigas de casal parecem diálogos de loucos. Quando 2 inconscientes se encontram, cada um briga com a própria projeção. Ele não está gritando com ela, está gritando com a mãe controladora que carrega dentro de si e enxerga nela. Ela não está respondendo a ele. Está respondendo ao pai ausente que ele, sem saber, veste como fantasia. 4 presenças num quarto onde deveriam existir 2. E nenhuma das 2 reais está sendo vista. Chegando aqui, uma pergunta deve estar se formando em você. Se essa coisa age no escuro, escolhe disfarces e fala pela minha boca, como é que eu a encontro? Como olhar para algo cuja especialidade é não ser vista? A resposta de Jung é desconcertante, de tão prática. Você não a procura de frente. Você a rastreia. Ela deixa pegadas, sempre as mesmas, espalhadas pelo seu cotidiano. E a primeira pegada está exatamente no lugar onde dói. É para lá que nós vamos agora. Aqui está o problema de procurar a própria sombra. Você não pode simplesmente olhar para dentro e encontrá-la, porque o instrumento que olha é justamente o que foi treinado para não ver. É como pedir ao vigia que investigue um crime que ele mesmo encobriu. Por isso ninguém encontra a sombra por introspecção tranquila. Num domingo calmo, com uma xícara de chá, ela só aparece pelos rastros. E os rastros têm uma assinatura inconfundível. Onde houver desconforto desproporcional, ali há material enterrado. O incômodo não é o obstáculo do trabalho. O incômodo é a bússola. Na sua psique, o constrangimento funciona como aqueles mapas antigos de pirata. Onde dói, cave. O primeiro rastro você já conhece. É Irataco Desmedida. Mas agora vamos transformá-la em ferramenta. Faça um exercício, de preferência por escrito, porque a mão no papel desativa parte das defesas que a mente usa para escapar.
Liste as 3 pessoas que você menos suporta. Ao lado de cada nome, escreva os 3 adjetivos que melhor descrevem o que elas têm de insuportável. Arrogant, falsa, fraca, egoísta. Agora risque os nomes e leia apenas os adjetivos, com uma pergunta na cabeça. Onde é que isso vive em mim? E quem me ensinou que isso não podia existir? A sua primeira reação vai ser um protesto imediato. Eu não sou nada disso. Repare na velocidade e na temperatura desse protesto. Verdades tranquilas não precisam de guarda armada. Se a simples hipótese te ofende, a escavação está no lugar certo. O segundo rastro é mais sutil. Observe o que acontece quando te elogiam e quando te criticam. Existe um tipo de elogio que você rejeita com uma pressa estranha, quase com raiva, como quem devolve um pacote perigoso. E existe um tipo de crítica que te atravessa e continua doendo 3 dias depois, enquanto outras escorregam sem deixar marca. Os dois apontam para o mesmo subsolo. O elogio insuportável toca o ouro que você foi proibido de reconhecer. A crítica que sangra toca a acusação que uma parte de você, em segredo, teme ser verdadeira. As pessoas ao seu redor passam o dia inteiro apertando os seus botões. Preste atenção em quais botões existem. Ninguém aperta botão que não está lá. O terceiro rastro se esconde no humor. Escute as suas próprias brincadeiras durante uma semana, como se fosse um pesquisador estudando um estranho. A ironia que saiu mais afiada do que a ocasião pedia. A piada sobre o sucesso de um amigo, com um grão de areia dentro. O comentário que você encerrou com um "é brincadeira". Gente, quando o silêncio ficou denso demais. Freud percebeu, e Jung confirmou por outro caminho, que o humor é a licença diplomática do reprimido. É o único passaporte com que certos conteúdos conseguem cruzar a fronteira da consciência. Quando alguém diz que era só uma piada, quase sempre era também outra coisa. O quarto rastro é a distância entre as suas versões. Existe o você com plateia e o você sem testemunhas. O que muda quando a porta se fecha? O que você faz, pensa, consome ou fantasia apenas quando tem certeza absoluta de que ninguém verá. Não estou falando só de vícios ou segredos. Estou falando também das lágrimas que só caem no chuveiro, da voz que só canta no carro vazio, da ternura que você só demonstra com o cachorro. O tamanho do abismo entre a versão pública e a versão secreta é a medida exata do que a sombra está guardando. Em algumas pessoas, esse abismo é uma fresta. Em outras, é um desfiladeiro onde caberia uma segunda vida inteira. O quinto rastro chega de noite. Jung levou os sonhos a sério a vida inteira, não por misticismo, mas por método. Durante o sono, o vigia cochila, e o porão sobe as escadas. Repare nas figuras que retornam. O perseguidor, sem rosto do qual você foge há anos. O intruso dentro da sua casa, que em sonho quase sempre é a imagem da sua própria psique. O animal enjaulado, o cômodo desconhecido no fim do corredor, o dente que se desfaz. Não é preciso decorar dicionário de símbolos. Basta anotar ao acordar e se perguntar o que, na sua vida desperta, provoca exatamente aquela emoção. O sonho não prevê nada. Ele apenas mostra, sem educação nenhuma, o que o dia inteiro fingiu não ver. Reunidos os rastros, chega a hora das perguntas diretas. São 4, e elas precisam ser feitas devagar, de preferência com papel na frente e sem pressa de responder. Primeira, o que eu jamais gostaria que as pessoas descobrissem sobre mim? Segunda, que emoção eu não me permito sentir, nem sozinho? Terceira, o que eu condeno nos outros com mais prazer? Aquele prazer discreto que a indignação às vezes carrega. Quarta, de quem eu sinto inveja, e do que exatamente? Essa última é talvez a mais valiosa, porque a inveja, por baixo do veneno, é pura informação. Ela aponta com precisão de agulha para a vida que uma parte sua quer, e não se autoriza a querer. Uma advertência antes de você começar, porque esse trabalho tem um desvio perigoso. Encontrar a sombra não é abrir um tribunal contra si mesmo. Se o exercício virar sessão de flagelação, com você colecionando defeitos como provas da própria indignidade, o processo se corrompeu. Virou a mesma violência da infância, agora administrada por você mesmo. O olhar que funciona é outro. É o do inventário.
Um explorador com uma lanterna, anotando o que existe, sem aplaudir e sem condenar. Coragem, aqui, não é intensidade, é honestidade sustentada no tempo. E então, num desses exercícios, num desses rastros, vai acontecer. Você vai, antes de dizer o que é integração, preciso destruir 3 mal-entendidos, porque essa palavra foi sequestrada pela indústria da autoajuda e devolvida sem valor. Integrar a sombra não é abraçar seus defeitos com frase de caneca e seguir igual. Não é o oposto disso também. Soltar os freios, agredir quem estiver por perto, chamar a grosseria de autenticidade. Quem faz isso não integrou a sombra. Foi engolido por ela, o que é o fracasso na direção contrária. E não é, muito menos, um evento com data de conclusão. Um fim de semana intensivo do qual você sai curado. Jung foi claro. Esse trabalho acompanha a vida inteira. O que muda não é a existência da sombra. É quem está no comando. Integrar é outra coisa. É pegar cada conteúdo que o seu rastreamento encontrou e fazer com ele 3 movimentos. Reconhecer que é seu, sem terceirizar. Nomear com precisão, sem eufemismo. E encontrar para a energia dele um lugar consciente na sua vida. Porque essa é a chave que quase ninguém entrega. Cada emoção enterrada no porão é energia parada. E energia não se destrói. Ou ela trabalha para você, a luz, ou trabalha contra você, no escuro. A integração é simplesmente a mudança de contrato. Veja o que isso significa na prática, caso por caso. A raiva que você reprime a vida inteira não é um defeito a extirpar. É a sua capacidade de defesa, sequestrada aos 4 anos de idade. Reprimida, ela vaza em explosões, em ironia, em azedume crônico, ou apodrece para dentro, virando aquela tristeza pesada de quem engoliu limites demais. Integrada, ela muda de nome, passa a se chamar firmeza. É a voz calma que diz isso não vai acontecer comigo de novo. E não precisa gritar, porque quem tem acesso à própria força não precisa fazer barulho com ela. O cachorro que mais late é o que está amarrado. A embeja, integrada, vira mapa. Você para de gastá-la corroendo a vida dos outros e começa a lê-la como informação sobre a sua. Cada pontada dela aponta para um desejo seu que está sem autorização de existir. A vaidade, integrada, vira o combustível de aparecer, publicar, tentar, se candidatar, tudo aquilo que o medo de se exibir vinha proibindo. A sensibilidade que um dia te chamaram de fraqueza, integrada, é dom clínico. É ela que percebe o que ninguém percebe, que cria, que conecta, que faz de alguém um bom pai, uma boa médica, um bom amigo. E o ouro que você projetou nos seus ídolos volta para casa. Você descobre que admirava neles, todo esse tempo, uma procuração da sua própria vida não vivida. Como se faz, concretamente? Primeiro, a nomeação no momento. Quando a onda subir, diga a ela um nome verdadeiro, em silêncio. Isso é inveja. Isso é medo. Isso é vontade de ferir. Parece pequeno demais, mas observe o efeito. O conteúdo nomeado perde o disfarce, e sem disfarce ele perde boa parte do comando. Segundo, o espaço entre o impulso e o ato. A sombra governa exatamente nesse intervalo, quando ele não existe. 3 segundos de pausa antes de responder são, muitas vezes, a diferença entre você falar e ela falar. Terceiro, a escrita regular. O papel como sala de interrogatório onde nenhuma resposta é punida. Quarto, o olhar de outro ser humano. Um terapeuta, quando possível, porque há camadas que não se escavam sozinho. Ou ao menos uma pessoa diante de quem você consegue ser inteiro. Todo conteúdo confessado em voz alta pesa menos do que pesava no escuro. E então, aos poucos, as mudanças chegam. A primeira é energia. Você não fazia ideia do quanto custava manter a vigilância. Guardas armados dia e noite na porta do porão. E de repente essa folha de pagamento é cancelada. Muita gente descreve essa fase como voltar a respirar com os 2 pulmões. A segunda é o fim de um medo tão antigo que você já nem o sentia como medo. O medo de ser descoberto. Quem já viu o próprio porão, não tem mais chantagem possível. Critique essa pessoa,
E talvez ela responda com tranquilidade: eu sei, estou trabalhando nisso. Perceba o poder silencioso que existe aí. Ninguém manipula quem já confessou a si mesmo. A terceira mudança os outros notam antes de você. As pessoas inteiras têm um peso diferente na sala. Não é carisma treinado, é ausência de fingimento. E todo o sistema nervoso humano detecta isso de longe. As suas relações mudam de textura, porque quando você recolhe as projeções, sobra na sua frente uma pessoa real. Talvez pela primeira vez. As Briggs & Collum. Os mesmos parentes, os mesmos colegas, e metade dos fantasmas fora do jogo. E as escolhas repetidas, aquele roteiro que se disfarçava de destino, começam a falhar. Você se pega na porta do padrão de sempre e escolhe outro caminho. Nesse dia você entende a frase na pele. O inconsciente tornado consciente deixou de dirigir. O destino virou decisão. No fim, é isso que Jung quis dizer quando afirmou que preferia ser inteiro a ser bom. A meta nunca foi virar uma pessoa de luz. Gente que se diz pura luz está apenas mal iluminada. A meta é ser inteiro. É ter todas as suas partes na mesa, as apresentáveis e as exiladas, trabalhando no mesmo lado. O lobo não morre nunca. Reconhecido, ele deixa de morder o dono e passa a guardar a casa. A força que a vida inteira agiu contra você era sua. Sempre foi sua. Só estava do outro lado da porta. O vídeo acabou, mas o trabalho está apenas começando. E eu quero saber quem chegou até aqui. Se em algum momento você reconheceu alguma coisa, um traço, um padrão, um rosto que você passou anos evitando, escreva nos comentários apenas 2 palavras. Eu vi. Nada mais. Essas 2 palavras são o primeiro ato de integração, porque a sombra perde poder no exato instante em que é admitida diante de testemunhas. E se este canal te ajuda a olhar para o que ninguém ensina a olhar, inscreva-se, porque essa escavação continua nos próximos vídeos. A sua sombra vai caminhar com você até o último dia, de qualquer maneira. A única escolha real é esta: atrás de você, no comando, ou ao seu lado, a seu serviço.